E quando a gente pensa sobre isso, a gente vai vendo que a maior parte da nossa vida é composta do trabalho que a gente realiza. E por isso é importante que a gente encontre respostas de como que a gente vai viver essa experiência de trabalho numa perspectiva de Deus. Porque se essa parte da nossa vida sair errada, sair mal construída, lembra que é a maior parte da sua vida. Você trabalha mais do que dorme, você trabalha mais do que passeia, você trabalha mais do que se relaciona com seus amigos, você trabalha mais do que faz qualquer coisa. Então, se ela se torna uma parte ruim ou mal resolvida da sua vida, a gente vai ter que chegar no final da vida que mais de 50% da nossa vida foi ruim. Deixa eu dizer uma coisa, Deus tem um propósito diferente. E olha, eu sei que aqui tem pessoas que estão em diferentes fases. Então assim, mas eu não estou trabalhando agora, eu não estou, vamos dizer, ou eu estou aposentado, ou a minha experiência de vida no momento não está sendo essa. Você que pensa. Porque se você olhar para trabalho, como a Bíblia descreve, nas páginas da Bíblia, você vai ver que todo ato criativo é trabalho. Que o trabalho para Deus está ligado à capacidade de criar coisas novas, de ordenar coisas novas. A nossa visão deturpada é que acha que trabalho é só aquilo que é chato, que é enfadonho, que eu gostaria de parar de fazer. Mas o trabalho comprando muito mais do que a gente possa pensar na nossa experiência. Bom, e o que a gente vai ver hoje não é exatamente o trabalho, mas faz parte do trabalho. A gente hoje vai conversar sobre descanso. E aí a pergunta que fica na cabeça, mas até quando se fala em descanso vai falar de trabalho também? Olha, é porque na verdade no sistema que Deus criou, descanso e trabalho são uma coisa só. Elas se mesclam e devem acontecer numa experiência só. Ou seja, para Deus não deve existir ou não existe trabalho sem descanso nem descanso sem trabalho. Eles compõem a mesma coisa. E quando a gente experimenta uma metade só, se você só trabalha ou só descansa, inevitavelmente essa experiência vai ser uma experiência ruim. Mesmo para o cara que só descansa. Entende? É uma coisa que compõe um sistema que Deus criou. E a primeira coisa que a gente precisa perguntar é onde que o sistema começa. Tá? A gente trabalha e descansa ou descansa e trabalha? O que vocês acham? Pode falar, Bruno. Você está morrendo de vontade de falar? Pode. Desculpa, eu vou pergunta. Essa aqui. Nós trabalhamos e descansamos ou descansamos e trabalhamos? O que vem primeiro? Ele estava trabalhando. Tudo bem, não tem problema. Como que é Deus criou a galinha ou Trabalha e depois descansa. Todo mundo concorda? Não, a gente curte o fim de semana para depois aguentar trabalho. Pois é, outro pensamento. Onde que o sistema começa? Tá? E a pergunta que fica que veio primeiro, faz ou a galinha? diferença isso? Faz diferença entender se você começa pelo trabalho ou pelo descanso? Faz diferença? Essa pergunta aqui faz alguma diferença? Então, elabora, nos ajude. Não, eu quero saber. Tá. Olha, É curiosidade também. diferença em termos de conhecimento talvez não faça muito, mas de perspectiva, como que você vai construir o seu raciocínio, talvez essa pergunta aqui faça muita diferença. Porque se você trabalha da perspectiva da criação, a galinha tem que ser primeiro. Agora, se você vai trabalhar da evolução, o ovo tem que vir primeiro. Entende? Então, o que acontece? Tem certas coisas que, dependendo da ordem que a gente coloca, a gente vai mudar a linha de raciocínio por completo. Tá? Então, essa pergunta aqui, se a gente quer entender assim, o que a Bíblia ensina, pode não ser tão... Assim, essa aqui pode não ter tanta pertinência na vida da gente, mas essa aqui responde uma série de questões e, olha, a Bíblia se preocupou em dar algumas respostas quanto a isso. Então, eu queria que você guardasse isso na cabeça, só para fazer sentido, deixa eu ir para outras coisas que têm a ver com o momento que a gente está vivendo. Então, assim, só para responder isso aqui, faz alguma diferença, assim,
porque vai modificar como que você vai ver a coisa como um todo e em que direção que você vai caminhar a partir daí. Só para exemplificar. Está todo mundo acompanhando a eleição. Não vê a hora de passar. Tá todo mundo quer se ver livre desse negócio, porque também ninguém aguenta mais algumas coisas, mas eu não vou entrar aqui em questões partidárias, porque eu sei que cada um tem seu partido, então eu não vou falar nem mal nem bem de ninguém. Mas eu queria só detectar algumas coisas que estão presentes dentro da campanha e que todos os candidatos tentam fazer. Se você parar para prestar atenção na plataforma de cada candidato, como que ele leva as coisas, você vai ver que todo mundo quer dizer, quer garantir que vai fazer isso aqui, que vai continuar o que foi bom. Deixa eu tirar aqui, que vai continuar o que foi bom. Todo mundo se lança no jogo de dizer o seguinte: o meu governo foi bom e ele vai continuar, mesmo que ele seja o da vez ou o de antes, e eu vou continuar tudo que foi bom, e na impossibilidade de provar que uma coisa num determinado governo foi ruim, e aí tem que admitir que foi boa, aí passa-se rapidamente para isso aqui. Foi fulano que fez, mas nós vamos continuar, nós vamos ampliar, nós vamos fazer acontecer, e o bem vai continuar. Por que que isso é importante para eles? E é importante no período de eleição? Pensa junto comigo. Por quê? Porque dá continuidade porque é bom, dá segurança para o povo de votar neles. Beleza. Porque todo mundo quer dar continuidade porque é bom. Entende? O que é bom tem que continuar. O que foi bem planejado, o que funcionou, tem que continuar. Ninguém quer quebrar a sequência de uma coisa que funciona. Ninguém quer quebrar a sequência de uma coisa que está dando certo. Agora, é lógico que aí na política você tem um problema, porque às vezes a coisa não está dando certo, mas a própria ideia é construída para você pensar que está dando certo, então você tem muita sujeira dentro desse processo. Tem também a questão do cara promete com a boca dizer para você: não, nós vamos fazer acontecer, e depois na hora não faz nada daquilo que prometeu. Então essas duas coisas acontecem, podem acontecer, mas não muda o fato que no coração da gente e no íntimo da gente, a gente sabe que o que é bom tem que continuar, tem que dar uma sequência. E a gente precisa disso, e é o que ele falou, dar segurança para a gente. Tá? Por exemplo, quando um time de futebol está ganhando e o técnico quer mexer, todo mundo que está na sala assistindo o jogo começa a reclamar e começa a falar: mas vai tirar ele, não sei o quê. Porque a ideia é que o que está funcionando, o que é bom, tem que se dar continuidade. Todo mundo concorda com isso? Bom, então se a gente quer pensar, quer responder perguntas como aquela que a gente fez, a gente tem que ir para a origem para ver como que era quando estava funcionando e como que foi planejado para ser bom, para a gente começar a partir daí. Porque aí a ideia é o quê? Não é a gente tentar descobrir a roda, não é a gente tentar lançar as nossas ideias que não tem, a gente não sabe se vai dar certo, e aí tentar aplicá-las para ver com a maior esperança que elas vão dar certo. A ideia é a gente continuar aquilo que foi planejado para ser bom. E é por isso que a gente precisa dar uma olhada em como que a coisa começou. Quando a gente olha para lições que a vida dá e a gente lê no Gênesis como que Deus começou as coisas, você vai ver que Deus estabeleceu o trabalho para ser algo bom. Pode manter sua Bíblia aberta no Gênesis 1. Isso aqui eu estou só colocando os outros estudos que a gente teve. Mas Não mantém posso sua tirar. Bíblia aberta no Gênesis 1. Eu não vou poder Porque a gente precisa voltar um pouquinho às origens. E eu não vou repetir